não poderia começar de maneira diferente senão contar como nasceu Roma, a cidade eterna, a cidade que é o Caput Mundi, ou seja, o início do mundo e também aonde eu moro. Os romanos conquistaram praticamente todo o mundo conhecido e juntos nós vamos conquistar o mundo. Vem comigo? Antes da gente começar, clica aqui e se inscreve para receber todas as notificações das próximas aulas. Vai ter muita história por aí. Bom, para começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantos anos tem a cidade de Roma? É surpreendente se a gente for comparar com as cidades brasileiras. Sabe por quê? Roma tem 2.772 anos. E o aniversário de Roma é no dia 21 de abril, que por coincidência é o aniversário de Brasília, a capital do Brasil. Só que Brasília faz em 2020 60 anos. A fundação de Roma está ligada a dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, que foram alimentados por uma loba. Mas a história começou bem antes deles. E como é que a gente sabe a história sobre a fundação de Roma? Vários escritores da antiguidade clássica escreveram sobre os romanos. Um deles foi Virgílio, que escreveu a Eneida. Na Eneida aparece um personagem chamado Enéas, que era um troiano que fugiu da cidade enquanto ela estava em chamas, depois que o cavalo de Troia tinha entrado com a vitória dos aqueus. Bom, o Enéas fugiu de lá com o pai Anquises e com o filho Ascânio. Um grande artista do barroco, o Bernini, contou a história de Enéas através de uma escultura. Na escultura aparece Enéas carregando o pai Anquises nas costas e o filho Ascânio nos pés. Não deixe de visitar essa escultura dentro da Galeria Borghese. Depois que o Enéas fugiu de Troia, ele peregrinou por vários lugares, até parar no Lácio, aqui na Península Itálica. E aí ele conheceu a Lavínia e se apaixonou por ela. Ele se apaixonou tanto que fundou uma cidade chamada Lavínio em homenagem à sua amada. Mais ou menos 30 anos depois, o Ascânio, filho de Enéas, resolveu fundar a própria cidade, Alba Longa. E aí o tempo passou. Uns 400 anos depois, a cidade de Alba Longa tinha como rei o Númitor, que era muito bonzinho. Mas ele tinha um irmão super malvado, o Amúlio. E o Amúlio resolveu trair o irmão e pegar o trono para ele. O que ele fez? Depois o irmão matou todos os filhos homens e deixou só uma filha mulher, a Réia Sílvia, que ele colocou para ser uma vestal. O que era uma vestal? Eram meninas que eram escolhidas enquanto elas tinham entre 6 e 9 anos para cuidar do fogo sagrado da cidade. E elas tinham que se manter virgens, ou seja, a Réia Sílvia nunca poderia ter um herdeiro e assim nunca ficaria no trono. Mas o deus Marte gostava muito da Réia Sílvia e a engravidou de gêmeos. Quando os gêmeos nasceram, o Amúlio ficou louco. Colocou a Réia Sílvia num calabouço e pediu para os soldados jogarem os gêmeos dentro do rio numa cesta. E esses gêmeos vieram vagando pelo rio Tibre até chegar aqui, pertinho do Palatino. Os irmãos gêmeos foram parar aos pés do Monte Palatino e foram encontrados por uma loba que os alimentou até eles serem encontrados por um casal de pastores que os criou como filhos. Quem eram esses irmãos? Rômulo e Remo. Quando eles cresceram, resolveram fundar uma cidade no local onde eles tinham sido encontrados. Só que aí eles não chegavam a um acordo sobre quem seria o rei, sobre como seria o nome da cidade, e nessa briga o Remo perdeu a vida. E aí Rômulo fundou Roma em 753 a.C. O dia da fundação de Roma, 21 de abril, ficou conhecido como Natal de Roma. E nesse dia acontece um evento bem interessante dentro de um dos monumentos mais famosos aqui de Roma, o Panteão. O Panteão era um templo dedicado a todos os deuses romanos. Em 609 d.C. foi transformado em igreja. E ele tem uma arquitetura bem interessante, uma cúpula. Essa cúpula tem uma abertura de 9 metros de diâmetro. Por essa abertura entra chuva e entra luz.
E exatamente ao meio-dia de todos os dias, 21 de abril de todos os anos, a luz entra e bate na porta em homenagem a Roma. Rômulo fundou Roma, mas ele tinha um problema: muitos homens e não tinha mulheres. E sem mulheres não tem como fazer a população crescer. Ele teve uma ideia: pedir algumas mulheres emprestadas para os sabinos, que era uma população que vivia no centro da Itália. Os sabinos falaram nem pensar. Aí o Rômulo teve que pensar o que ele ia fazer. Resolveu inventar um festival dedicado a Netuno Equestre e chamar todas as populações vizinhas, inclusive os sabinos. Enquanto os sabinos estavam distraídos assistindo o festival, o que o Rômulo fez? Deu ordem para os soldados irem lá e sequestrar as Sabinas. E esse é o famoso rapto das Sabinas dentro da história. Apesar de parecer um episódio violento contra as mulheres, o livro, quando escreve sobre a história, deixa bem claro que as Sabinas tiveram direito de escolha se elas queriam ou não se casar com os romanos. Inclusive, eles deram direito de propriedade e liberdade para elas. E esse tema foi muito retratado, principalmente depois do Renascimento, como símbolo do casamento. O pintor francês, representante do barroco, Nicolas Poussin, fez várias variações do tema do rapto das Sabinas. Uma delas ele fez aqui em Roma, entre 1634 e 1635. Essa versão se encontra no Metropolitan Museum, lá em Nova York. No canto esquerdo da pintura aparece Rômulo dando a ordem para os soldados raptarem as Sabinas. Outra obra que mostra o famoso rapto das Sabinas é essa aqui, que fica na Loggia dei Lanzi, na Praça da Signoria, em Florença. Essa escultura foi feita pelo Gian Bologna. Ali em cima a gente vê uma mulher, que seria a Sabina, tentando se livrar do romano que está atacando ela. E embaixo, um mais idoso que provavelmente poderia ser um dos sabinos. O modelo para essa escultura enorme de 4,10 metros está dentro da Galeria dell'Accademia.